Boa noite a todos e a todas. Nós estamos aqui nessa live, que é uma atividade das entidades da educação federal, ANDES, FASUBRA e SINASEF, debatendo um pouco a defesa da educação e o ataque aos sindicatos, em especial a medida provisória 873 do governo Bolsonaro, que a gente vai fazer o debate aqui, representando as entidades. Eu sou o Toninho, da direção nacional da FASUBRA. Prazer que está falando com todos os internautas. Boa noite a todos os internautas, os militantes da nossa base, a diretoria dos sindicatos, as centrais sindicais, a população de modo geral. Meu nome é Kelly Rocha, eu estou como primeira vice-presidente do ANDES Sindicato Nacional e, nesse momento, presente com a FASUBRA e com o SINASEF também, para poder dialogar sobre essa medida tão devasta à vida do movimento sindical, mas também um momento estratégico de construção de táticas unitárias, né? Para enfrentar essa medida, assim como os decretos e todo o avanço do conservadorismo desde o processo eleitoral. Bom, fui companheirada, eu sou a Camila Marques, boa noite para todo mundo aí que está assistindo a gente. Eu sou coordenadora geral do SINASEF, estamos junto aí com duas entidades de luta extremamente importantes aí na educação federal. Nesse contexto de ataques e de enfrentamentos que a gente está passando, que tem essa medida provisória como mais um dos ataques, os sindicatos da educação estão sentindo duramente essa medida, muitos outros ataques que a gente já vem enfrentando no período anterior, emenda constitucional 95, escola sem mordaça, e esse é mais um dos enfrentamentos que a gente está tendo, e que bom que a gente começa essa live com uma boa notícia no dia da prisão do Temer, né? Em um contexto tão duro de enfrentamento, tinha que ter uma boa notícia nesse cenário para nós, e aí a gente inicia esse debate, inicia essa conversa nesse contexto aí de enfrentamento, de muita resistência e comemorando as boas notícias que vieram daqui para frente também. Bom, acho que é bom, sim, a gente resgatar aqui, a gente estava discutindo um pouco, que essa medida provisória do governo, na verdade, ela não é um elemento isolado do processo que esse governo vem desenvolvendo de ataque no serviço público, em especial as universidades e a educação como um todo. Nós estamos numa batalha desde a emenda constitucional 95, que foi o ataque do governo Temer, que hoje, para nossa satisfação, foi preso, e essa emenda constitucional veio congelar os investimentos na educação e na saúde, que por 20 anos, o que acaba, de fato, também dificultando todo o trabalho que a gente tem tido ao longo da história desse país, de defender a educação pública do país, defender a universidade pública do país, pensar uma educação e uma universidade pública de qualidade. Paralelo a isso, o pós-governo Temer, que a gente assiste a vitória do Bolsonaro, que vem já de imediato tentar calar a boca de quem ousa fazer um processo de enfrentamento com relação ao seu governo. A medida provisória 873 é uma medida que ataca diretamente a arrecadação das entidades sindicais, ela procura estrangular o movimento sindical do país para que não haja oposição às suas políticas que estão sendo construídas. A reforma da Previdência que está em curso, a PEC 06, a reforma da Previdência, e isso dificulta, então, que o movimento sindical se movimente para fazer todo o processo de enfrentamento que, historicamente, a gente está habituado. É bom lembrar que, em primeiro lugar, essa medida provisória, a gente julga ela inconstitucional, por infringir, inclusive, a Lei 8.112, por infringir também a autonomia e a liberdade do movimento sindical. Nós não estamos discutindo aqui o imposto que é cobrado historicamente, desde a década de 30, com Getúlio Vargas. Nós estamos discutindo a autonomia do sindicato de poder ter uma contribuição de seus associados que se filiam de forma espontânea ao movimento sindical e participam de forma espontânea nos espaços e nos órgãos deliberativos das entidades sindicais, que é a contribuição mensal que os associados fazem.
Portanto, esse movimento que o Temer faz de estrangulamento não é, que o Temer não, que o Bolsonaro faz de estrangulamento, não é nenhuma novidade no mundo sindical. Isso já foi feito nos Estados Unidos, né, alguns anos atrás, já foi feito em outros países do mundo, e agora o Bolsonaro copia esse modelo para tentar justamente não ter oposição à sua política. A nossa saída é fazer esse debate com a nossa categoria, fazer esse debate com a nossa entidade de base e reafirmar aqui a nossa posição da necessidade de filiação ao sindicato e fortalecimento às entidades sindicais. A gente não pode se envergar diante de um ataque como esse, proposto por este governo que tenta, de qualquer forma, desmontar as nossas entidades sindicais que, historicamente, fazem luta no país. É importante, né, Toninho? Você já colocou aqui algumas questões que versam sobre a liberdade sindical. E eu queria chamar a atenção que essa liberdade ela está na autonomia do trabalhador manifestar-se a favor da sua livre iniciativa de associação, né? Então, isso é um golpe, sobretudo, sobre o exercício da cidadania que não se restringe única e exclusivamente ao direito de votar e de ser votado, né? Essa é uma perspectiva extremamente restrita da compreensão do que seja cidadania. E como desde o processo, né, aí de conciliação, do governo de conciliação de classes, a gente viu que os espaços deliberativos de participação, incluindo inclusive os conselhos, né, de representação, foram esvaziados de sentido e de significado, né, foram alterados na medida em que foram cooptados enquanto espaços governamentais, que o sindicato, assim como os movimentos sociais, são aquelas formas de organização popular, né, da classe trabalhadora para poder fazer valer aí um lastro maior de participação. E aí, como você também disse, né, esse ataque ele não vem único e exclusivamente com a medida 873, muito pelo contrário, né, é um conjunto de ataques que vem desde o processo do governo de conciliação de classes, que inclusive instituiu, né, a lei antiterror, que nos coloca de forma marginalizados na luta social, política, uma vez que criminaliza as formas de contestação, principalmente aquelas de rua, na medida em que nos impõe ali ter que solicitar autorização prévia para poder ocuparmos um espaço público. Também constitui parte desse ataque, né, recentemente associado e casado com essa medida, o decreto 9.725, que exonera os cargos e funções, né, das instituições públicas federais, sobretudo aqueles cargos relacionados às coordenações pedagógicas de curso, né, transferindo a responsabilidade ou para a vontade voluntária dos departamentos dos institutos, sociais, né, dentro das universidades, ou para uma possibilidade de uma terceirização. A gente já sabe que a emenda constitucional congela os gastos por 20 anos, e ao congelar os gastos, né, na educação, sobretudo, por 20 anos, encerra o processo de concurso público nos cargos, né, de exoneração, de falência e de desvio de função, né? Então, esses cargos que ficam vagos, eles tendem a não ser ocupados com o congelamento aí da emenda constitucional 95, e agora com essa exoneração inviabiliza, inclusive, que os próprios cursos funcionem pedagogicamente, transferindo isso, quiçá para os técnicos, se isso for algo ainda muito positivo, né? Eu estou para dizer aí que numa prospecção muito similar àquilo que já foi colocado na UFRJ ali, de possibilidade de aproximação com os militares da reserva, que talvez seja este o campo que eles estejam nos reservando, né? E aí de fato, né, um conjunto de ataques que inviabiliza a liberdade de expressão, na medida que também nos caçou ali no período eleitoral, né, o direito de cátedra, inviabilizando a possibilidade do professor posicionar-se frente a um Estado ali ultraconservador e extremamente liberalista, né? Mas aí também o movimento social, o movimento sindical, ele saiu vencedor dessa batalha quando
logo de imediato essa medida também, né, de cercear o direito do professor foi cassada logo aí antes do período do segundo turno. Então, acho que é bem importante quando você resgata os ataques do período de conciliação, até porque a gente tem uma mudança séria aí no cenário político, né? A gente está enfrentando agora um período de fascismo, né? Mas que não surge da noite para o dia, né? Que vem ligado aos ataques do período anterior, aprofunda. Tem uma mudança na forma política e tem um aprofundamento de ataques que a gente já vinha sofrendo antes, né? Não cai do céu, né? Tem relação a essa mudança de período. E aí eu acho importante a gente falar um pouco desse contexto mais geral que a gente está, quando a gente fala que é fascismo, inclusive porque a gente fala que a gente precisa se preparar, né, para um período duro, para um período longo e duro de ataques mais intensificados aos trabalhadores. É diferente, por exemplo, quando a gente fala de fascismo, de um contexto de ditadura, de um contexto de golpe militar, porque o fascismo ele conta com o respaldo social de setores dos trabalhadores, com um certo respaldo, com certa legitimidade. Não é à toa que Bolsonaro, né, foi eleito, em que pese que tem a sua aprovação caindo cada vez mais, conta ainda com pessoas que defendem com unhas e dentes, sem ter argumentos, sem ter condições. Isso é uma marca do período histórico que a gente está vivendo, é uma marca de período histórico fascista, né? Uma tentativa aí de implementação de uma monarquia, né? Bolso pai viaja, Bolso filho aqui fica despachando, ao invés de ser o vice-presidente, né? O outro Bolso filho vai junto com ele representar o país, ao invés de ir para o Itamaraty. É um período muito sombrio, que é preciso ressaltar que a gente tem grupos de milicianos que estão bem próximos, bem relacionados à figura do governo federal, à figura da presidência da República, né? A gente tem que trazer a memória aí, o assassinato de Marielle, todas as questões de quem mandou matar a Marielle, porque o vizinho do Bolsonaro matou a Marielle, né? São questões que têm que ser respondidas e que colocam bem nos marcos em que a gente está atualmente no país. Para nós, sindicatos da educação, para nós, trabalhadores da educação, a gente tem enfrentado uma série de ataques muito pesados, né? Além da emenda constitucional 95, a reforma do ensino médio, que atinge a gente de maneira muito dura, a gente está passando por um processo de militarização da educação. Se a gente pegar as últimas notícias da semana passada para cá, você tem um ataque à educação laica, né, e você tem setores que têm atuado no sentido de ferir o Estado laico e a educação laica, ou de militarizar, como 2 projetos que estão colocados, né, para as escolas e para as universidades públicas. E isso é um ataque muito forte, né, aos trabalhadores da educação, ao projeto de educação que a gente defende. E aí, neste contexto, vem mais um do ataque, que é a SMP, que tem por objetivo quebrar o movimento sindical. Atinge tanto os trabalhadores do setor público quanto os trabalhadores do setor privado. Os trabalhadores do setor privado, em especial, né, já vinham sofrendo uma série de ataques. A própria reforma trabalhista já era um contingenciamento forte, um ataque pesado aos sindicatos. Você pensar que tem categorias que hoje tem a maior parte dos trabalhadores terceirizados, tem um alto grau de rotatividade, e aí isso faz com que as pessoas não consigam se sindicalizar, isso faz com que o sindicato, a gente tem hoje sindicatos que ainda que aguerridos, ainda que tivessem um histórico, que estão praticamente ficando sem filiados, estão virando, do ponto de vista financeiro, estão virando massa falida, né? Isso no setor privado. E aí agora essa MP atinge frontalmente os sindicatos dos trabalhadores do Estado, num contexto que a gente precisa dos sindicatos cada vez mais fortes, né? Então, a gente está num momento em que a gente está fazendo a campanha contra a reforma da Previdência, fazendo mobilizações às vésperas de uma grande mobilização nacional contra a reforma da Previdência, tendo os nossos recursos limitados, né? Em que pese que o fato de não ter concurso público, o fato de não ter contratação, e o Guedes avisar que não vai ter mesmo, isso também vai nos atingir, né, de maneira forte no sentido do número de filiados, das pessoas que participam, porque o objetivo é, de fato, acabar com um determinado modelo de educação, acabar com determinada forma de contratação, que é por meio de concurso público, né, para poder conseguir fazer as mudanças que esse governo julga necessário. Ainda que este governo, que é fascista, que faz todos esses ataques, esteja atuando, nós não temos deixado de jogar, nós não temos deixado de atuar. Então, ele tem, sim, feito medidas, mas ele não tem feito como quer.
né? E não vai fazer como quer, porque tem o nosso empecilho, porque tem a nossa existência, e porque tem a nossa tarefa de reorganizar o movimento sindical para conseguir dar resposta a esse novo contexto de ataques. Novos tempos exigem novas tarefas. Acho que essa live conjunta, essa atividade, o conjunto de reuniões que a gente vem fazendo, vem mostrando isso. Novos tempos, novas medidas, novas tarefas, novas formas de organização que vão ser necessárias para a gente fazer o enfrentamento, que estão sendo necessárias para a gente fazer o enfrentamento a essa política fascista que vem sobre nossas organizações de luta. Eu queria esse gancho até, agora que a gente já fez essa fala, essa introdução aqui, a gente mais bateu um papo, porque as coisas não estão desassociadas, né? A gente tem a oportunidade também de conversar com o internauta, mas também bater um papo entre a gente, porque algumas questões que nós entramos aqui e que se complementam, que tem tudo a ver com a conjuntura que a gente está vivendo, a individualização do trabalhador, porque, na verdade, o que esse governo quer individualizar, né, a relação entre os trabalhadores para ter facilidade de aprovar as leis e desregulamenta, né, as relações trabalhistas, como o Temer fez anteriormente. Né, o Temer iniciou isso com a reforma trabalhista, desregulamentando as relações de trabalho, e o Bolsonaro agora vem atingindo o instrumento, a ferramenta de luta da classe trabalhadora no Brasil, que historicamente tem êxito quando faz enfrentamento no chão das fábricas, nas ruas. Então, acho que isso é fundamental a gente colocar para os companheiros que estão nos acompanhando e dizer que esse projeto, no princípio do Bolsonaro, né, capitaneado pelo Guedes, que agora reafirma sua posição, inclusive, com a reforma da Previdência, que quase 50% dos trabalhadores do serviço público irão se aposentar, ou seja, ele já aposta no desmonte também do conjunto dos trabalhadores do serviço público. E o ataque do Vélez no setor da educação, né, o ministro da Educação, Vélez, que busca fazer o ataque ou tentando cercear o direito dos professores a ensinarem, perseguindo os professores, ou seja, na forma de ataque aos técnicos administrativos da educação e do ensino superior, nós precisamos responder isso. Acho que esse diálogo aqui que a gente também quer fazer, queria também ouvir a sua opinião, um pouco o papel aqui de como é que a gente faz esse enfrentamento. A gente sabe que a resposta não é os sindicatos se recolherem, os dirigentes dos sindicatos se recolherem, mas irem às ruas, denunciarem esse processo e, mais do que nunca, uma campanha de sindicalização que é fundamental para a gente responder à altura esse tipo de ataque. Acho que eu fazer um pouco esse papo aqui, acho que é fundamental entre a gente. Né? Teve seminário ontem, né, lá no lançamento da Frente Parlamentar Mista, e foi extremamente pertinente algumas falas, algumas colocações, inclusive nesse sentido, né, qual o desafio hoje da gente construir frentes amplas e unitárias, superando qualquer tipo de contradição ou qualquer balanço que não nos possibilite dar um passo adiante, né. O Fórum Sindical Popular e da Juventude pelas Liberdades Democráticas é uma dessas frentes unitárias que a gente tem construído, né? O Sinasef, a Zubra e o Fonasef, né? Eu falo o Sinasef, me desculpa, o Sinasef, né? O Fonasef, como fórum mais amplo, também participando desse processo de fortalecimento, de construção, ampliação, né? Dos momentos unitários da classe trabalhadora, vem evidenciando isso, né? São questões, assim, desafiadoras, né? Da gente pensar como que a reforma trabalhista ela passou, como ela passou instituindo e naturalizando o trabalho intermitente, né? Esse que faz com que o trabalhador ele se lance cada vez mais a postos de trabalho extremamente precarizadas e precariadas. A gente fala desse processo de uberização, né? Eu como feminista e analista, né, das relações de gênero, costumo dizer que se o Uber ele veio para precarizar agora, a partir de 2015 na América Latina, a gente tinha um processo muito anterior que pesava sobre as mulheres, que é a manicurização, né? A mulher que tinha que vender a sua força de trabalho nos salões de beleza, porque não tinha uma qualificação profissional para isso, e o salão cobrava 30% só para ela fazer o uso daquele espaço, né? E cada unha que ela
fizesse, ela tinha que ter um desconto ali entre 15% e 30% também. O saldo quantitativo disso é que ficava 40% do valor agregado ao trabalho da mulher para ela. Né? A reforma da Previdência, ela vai sobrepesar, sobretudo, sobre essas relações de trabalho, consequentemente, sobre as mulheres. Né? Se a reforma trabalhista, ela colocava que haveria um salto qualitativo do emprego, que a gente soma hoje a quase 13 milhões de desempregados ou no trabalho informal. E como a gente pode pensar que uma reforma da Previdência, né, uma contra-reforma da Previdência como essa que está sendo apresentada, tão devastosa como possa significar o que quer que seja no combate ao privilégio. Será que é privilégio passar fome? Será que é privilégio não ter escola, creche para os seus filhos enquanto você procura um emprego? Será que é privilégio você não poder ter uma carteira de trabalho registrada e ao longo dos seus 65 anos, por não ter tido tempo suficiente de contribuição, não conseguir se aposentar e estar na linha de extrema pobreza e ter que se lançar a condição de beneficiário do benefício de prestação continuada, que é sujeitos que estão abaixo da linha da pobreza que se lançam nessa condição? Se isso é privilégio, né? Então a gente está falando de uma camada aí da classe trabalhadora que tem o privilégio de ser famélico, se é que sentir fome é algum tipo de privilégio, né? Então acho que isso, né? Tem um documentário que chama Da Servidão Moderna, né? Como é que é? Servidor consciente, uma coisa assim, né? Que seria a coisa do escravo que se lança à escravidão consciente desse processo. Quero chamar a atenção que processo de consciência é esse, se todas as possibilidades e capacidades de participação têm sido não ceifadas, né? Com perseguições, com criminalização. A gente precisa destacar lá os 23 presos, né, políticos no Rio de Janeiro, no processo de contestação, nas manifestações de 13 de julho, né, um protagonista desse processo foi Rafael, que significa aí todo um processo de criminalização e perseguição da juventude negra e periférica também, né, então assim, é uma série de ataques cotidianos que só tem como possibilidade a unidade da classe trabalhadora, né, o fortalecimento dos espaços de participação, e o sindicato, ele é um desses espaços, por isso que a gente está fazendo essa live hoje, inclusive para poder convidar, né, as nossas bases, os nossos sindicalizados, a fortalecer o sindicato, a comparecer nas assembleias, a participar das discussões, a atuarem efetivamente conosco, porque esse momento ele é decisivo nesse modelo de organização social. Então, eu vou pegar o gancho aí nesses vários elementos que a gente está colocando. Acho que é bem importante quando você fala da gente se colocar enquanto classe trabalhadora, ainda que a gente tenha 3 sindicatos de trabalhadores da educação, acho que é importante a gente fortalecer esse aspecto, né, de trabalhadores, porque me parece que em vários momentos, nós que somos trabalhadores do Estado, né, a gente deu uma descolada, né, como se fosse possível, como se a gente tivesse uma diferenciação de outros setores dos trabalhadores. E muitas vezes os trabalhadores da educação têm esse aspecto de fazer um trabalho intelectual, né, de descolamento. E aí vem uma conjuntura dessa para mostrar para a gente que a gente é trabalhador. Né? Trabalhador, no geral, está submetido aos mesmos ataques. Quando você fala, por exemplo, do processo de uberização, eu não consigo não me lembrar de edital de contratação de professor Uber, que saiu em algumas prefeituras, em alguns municípios, né? A uberização também chegando no processo de educação. E aí isso também vai entrar naquele aspecto que eu tinha levantado de qual modelo de educação que você quer. Uma educação simplesmente para poder preparar força de trabalho barata e mecanizada, né? Porque o professor que chega para dar aula, a professora que chega para dar aula, sem ter preparado a aula, chega 15 minutos antes, porque descobriu, ou professores contratados por edital, por pregão de menor preço, né? A mesma coisa com os técnicos administrativos, né? Todo o processo de terceirização já está colocado no serviço dos técnicos administrativos, que são fundamentais no processo de educação, no processo educativo, na concepção de educação que a gente tem. Então, essa precarização, eu estou falando isso porque, por vezes, eu ouvi colegas de trabalho falando, não, mas a reforma trabalhista não atinge a gente, não entendo por que o sindicato vem falar
de reforma trabalhista. Eu cheguei a ver gestores do Instituto Federal falando que agora daria para contratar trabalhador terceirizado com jornada intermitente no Instituto Federal. Fazer simplesmente a substituição, porque ficaria mais barato, e aí seria um jeito de economizar os custos para o Instituto. E aí, bom, o governo está olhando para a gente pensando da mesma maneira, né? A gente corta os trabalhadores estáveis para poder fazer uma economia. E o que essa dita economia implica? Implica na qualidade de educação, implica na nossa qualidade de vida, né? Implica no modelo de educação e no modelo de sociedade. Quando a gente fala de militarização da educação, da interferência de uma vertente religiosa sobre os processos educacionais, né, principalmente dos setores evangélicos, a bancada evangélica reivindicando espaço nos setores educacionais, a gente está falando de um modelo de sociedade, uma sociedade militarizada, uma sociedade que não tem respeito à diversidade religiosa, e todos esses ataques, acho que por vezes falta a gente falar e se reconhecer enquanto trabalhadores, e falta a gente olhar para o outro polo dessa relação. Se tem trabalhadores de um lado, tem o capital do outro. Né? Então, tem grandes empresas atuando na Previdência, tem grandes empresas atuando para ganhar na educação, tem um crescimento do setor privado na educação. Não é coincidência esse desmonte da educação pública no modelo que a gente conhece, né? Para atuar como um grande negócio na educação. E o Estado atuando como essa esfera nessa relação capital-trabalho, do lado do capital e não do lado dos trabalhadores, né? Não prestando o serviço que a gente precisava. E se você for uma política bem nítida, né? Você faz um processo de congelamento de verbas da educação, você acaba com os concursos, você uberiza a educação e constrói um processo de entrega, né, de espaço. E faz um ataque aos sindicatos, que é para você não ter nenhum processo de resistência permanente a isso, né? Porque quem de fato se opõe a esse projeto é a nossa luta, é a luta da organização dos trabalhadores, né? Então, esse ataque aos sindicatos eu não avalio que é o primeiro ataque deste governo, um grande ataque desse governo, como estava falando, a reforma trabalhista, o fato de não ter concurso, todas essas medidas já são ataques aos trabalhadores e à sua organização, ao movimento sindical. E aí agora vem essa medida provisória, que a ideia é fazer com que a gente se desorganize por completo, né? Que a gente perca as nossas finanças, em que pese que a gente tem feito, os 3 sindicatos, inclusive, a gente se reuniu para poder ver a série de medidas jurídicas, né, com relação a isso, entramos com as ações, tem vários resultados favoráveis, né, as ações, tem medidas políticas também com relação a isso, né, a nossa mobilização. A maior medida é, de fato, política, é conseguir trazer os trabalhadores, né, para fortalecer o sindicato, a gente pensar em outras formas de contribuição que não passem necessariamente pelo Estado, para que a gente consiga manter a nossa autonomia, e não é momento da gente falar, como ouvi, né, também de companheiros de militância, não é momento da gente falar, então a gente vai parar as nossas ações por conta de contenção de gastos. Não, agora é que a gente vai intensificar as nossas ações. Essa tem que ser a nossa resposta política. Tem que intensificar, mobilizar e unificar as nossas ações. Acho que essa é a proposta que a gente tem de enfrentamento para agora. O governo está chamando a gente para a briga, e a nossa resposta tem que ser, a gente está disposto a ir para a briga, sim, para poder defender os nossos direitos. Isso é fundamental. E aí, só para a gente também pensar como é que outras pessoas de outras categorias também podem fortalecer esse processo, né? Quando a gente fala dos diversos ataques à educação, né? O que a gente tem? A gente teve o ataque lá no final do ano da liberdade de cátedra, a gente tem a lei da mordaça, né? Que é a escola com um único partido, né? Mas dizendo que é uma escola sem partido. A gente teve a perseguição aí, a discussão da importância de se discutir gênero nas escolas, né? Recentemente, aí, nos 3 primeiros meses do ano, né? A gente teve mais de 130 feminicídios. Isso significa que o machismo, que assim como o patriarcado, é um sistema que se estrutura nas universidades, nas escolas, nas instituições políticas, né, partidárias, sindicais, no jurídico, né, que é organizado de uma forma extremamente sistêmica pelo Estado, faz com que essas mulheres tenham suas vidas
ceifadas, né? Então, eu quero, nesse momento, também dialogar com quem não é sindicalizado, né? Mas que faz a luta aí, a pauta, por exemplo, racial, a pauta LGBT, a pauta feminista, aqueles que são atingidos por barragens, o movimento quilombola, os ribeirinhos, os indígenas, né, que também têm sido bastante atacados nesse processo. O quão é fundamental agora a gente construir frentes unitárias para poder reorganizar, fortalecer a classe trabalhadora. O que pesa a educação, né, aqueles que perderam as bolsas aí, que perderam a forma de organização do PIBID, a gente tem críticas a essa forma de pesquisa, né, mas que ainda assim corroborava o processo formativo, foi substituído pela residência pedagógica, em que um discente, por exemplo, com 4 semestres de aula pode substituir um professor, e aí a gente está falando desse processo de uberização daquela categoria que já é bacharel ou licenciado, mas esse processo ele perpassa o próprio processo de formação, né? Então, discente, aí que precisa se manter, tira-se a política nacional de assistência em detrimento dessa residência pedagógica, né? Então, ela acaba aí corroborando o processo de fragmentação e fragilização dos vínculos estudantis, da permanência estudantil, né? Há um estudo, inclusive, da retirada das políticas de cotas dentro das universidades, a gente sabe do limite delas, mas ainda assim é importante pensar essas políticas de representação, né? Porque ela que traz a diversidade para a escola, assim como a própria cobrança de mensalidades, né? Assim, como você disse, né, Camila? Tem vários aspectos aí, não só a medida provisória, que a gente acredita que vai derrubar, o antes, por exemplo, tem atuado sobre isso, mais de 22 seções sindicais entraram com ações liminares, cautelares, 19 delas foram felizes, né, no sentido de terem as suas reivindicações acatadas. A gente está fazendo um levantamento cotidiano sobre o número dessas sessões. É importante, por exemplo, que os diretores, né, que os presidentes das sessões também entrem com essas liminares, para que a gente vá somando aí um número que possa gerar uma jurisprudência, inclusive. E essa é a orientação geral, né? A movimentação política, mas também fazer a movimentação política para garantir a nossa sobrevivência do ponto de vista desse ataque do governo. Deixa eu pegar esse gancho aqui. A gente já está caminhando para fechar, né? Acho que era isso que a gente tinha pensado inicialmente, e eu queria fazer, então, as considerações finais, né? Fazer o inverso. Então tá, eu queria agradecer a todo mundo que participou do processo, né, que interagiu, que vai estar assistindo a gente posteriormente. Agradecer a jornalistas e jornalistas que estão aqui o tempo inteiro orientando a gente, dando essa força, né? Nenhum trabalho pode ficar invisibilizado nesse contexto, é importante. Dizer que sim, a gente está num período muito duro. A gente tem que ter consequência no que a gente coloca na nossa análise de conjuntura. Eu vi durante as eleições vários panfletos, materiais falando que era fascismo, e a minha leitura permanece, é sim um período duro, como eu falei, e com o convencimento de parte dos trabalhadores, infelizmente, a gente vê colegas denunciando outros colegas, a gente vê um ambiente hostil dentro de sala de aula, estudantes reproduzindo esses valores fascistas, cobrando o professor, sendo instigados a filmar o professor. É um período muito duro em que todos aqueles que estão dispostos a reorganizar, a resistir, precisam estar juntos, né? Não é à toa que uma das palavras de ordem foi o ninguém solta a mão de ninguém, e eu acho que ela está atual. É importante enfatizar, então, dando consequência a isso, fascismo não cai, é derrubado. O que a gente está enfrentando é muito sério, é um processo que outros países já passaram, de ter um governo ligado a setores do crime organizado. Crime organizado vinculado ao Estado. Quando a gente fala da milícia, é crime organizado vinculado ao Estado. Eu tenho falado em todos os espaços que eu faço análise de conjuntura, que exatamente o que o Bolsonaro acusava os seus adversários políticos de fazerem, ele reproduz. Então ele falava, olha, os outros governos são corruptos, e aí a gente vê escândalos de corrupção, laranja, depósitos aí em conta de filho, envolvendo motorista. Ele falava, olha, os outros estão doutrinando, e aí a gente vê, por exemplo, o ministro da Educação falando para filmar os alunos cantando hino e falar logo do partido, né, nas escolas. Se isso não for doutrinação, eu não sei mais o que é.
E aí eu tenho chamado muita atenção. É um governo que dizia que movimentos sociais estavam se armando, que formaria uma milícia armada com o MPST, com o MST, né, na tentativa de criminalizar os movimentos, uma coisa que não existiu, que não existe, mas que, como as outras acusações, é um governo que tem mostrado cada vez mais ligação com setores da milícia, né? E que, enfim, acho que é uma medida para a gente esperar esse endurecimento. Falar isso não significa dizer, olha, estamos jogando a toalha, é um contexto muito pelo contrário, né? Fascista por fascista, bom, Getúlio Vargas assumidamente falava que tinha inspirações fascistas, e foi no governo dele que a gente arrancou a CLT. Foi por conta das mobilizações que a gente fez e não por conta das benesses que o governo deu. Então é um período duro, não é o fim dos sindicatos, tem gente anunciando que esse é um ataque que vai acabar com os sindicatos de maneira alguma, né? A nossa luta se reinventou e passou por vários períodos, e é esse mais um período de reorganização para a gente poder pensar. Não vai dar para a gente atuar como a gente atuava antigamente, a gente não vai ter os mesmos recursos financeiros, por vezes a gente não vai ter a mesma forma de liberdade de atuar como a gente atuava anteriormente. Mas o movimento dos trabalhadores resiste e passa por todos esses processos porque nós somos necessários, né? Eles dependem da gente, não a gente depende deles. Então é um período duro de enfrentamento no qual a gente vai jogar, vai atuar e vamos sobreviver e vamos reorganizar o movimento e sair mais fortalecidos. Essa é que é a resposta, né? A nossa luta permanece, continua, os sindicatos também, e a gente vai sair fortalecidos com as necessidades de reorganização desse processo. Esse é o desafio, como reorganizar para a gente conseguir atuar e conseguir os nossos direitos. É isso. Vou pegar um gancho e perguntar para você e para os demais. A importância do dia de amanhã, né? 22, mobilização deve tocar no país inteiro. Se pudesse comentar um pouco sobre a importância de amanhã. Tá, então, para eu ir fechando mesmo, eu tenho visto diferentes formas de mobilização no país inteiro, né? Desde os lugares que estavam desorganizados e que estão fazendo organização, panfletagem, aos lugares que conseguiram fazer paralisação, que já estão chamando greve, ainda que não tivesse sido chamado como dia de greve, mas como dia de mobilização, e estão fazendo greve para além, né, da sua categoria. Então, por exemplo, né, a nossa seção sindical lá de Pernambuco, os companheiros estão juntando com os rodoviários, né? O pessoal lá de Ouro Preto está juntando com outras categorias também, vai fazer paralisação em lugares estratégicos. Então é isso, o movimento está numa retomada e é um momento fundamental. Se o governo pensava que ia aprovar a reforma da Previdência de maneira muito tranquila, ele se enganou. E se ele achava que ao retirar os recursos do sindicato a gente não ia ter resposta, ele também se enganou, né? Acho que amanhã é uma prova disso e todas as ações que a gente vem fazendo para chegar no dia 22 é uma mostra. E amanhã é o primeiro dia, é uma batalha da dura guerra que a gente está enfrentando. Então, nas minhas considerações, eu queria solicitar, né, as nossas bases, os nossos companheiros e companheiras, né, que buscassem se informar por meio dos mecanismos e instrumentos, né, que os nossos sindicatos têm, para poder também não comprarem o engodo da fake news, né? Esse governo ele foi eleito à base do fake news, funcionou muito bem em meios de comunicação como Instagram, como WhatsApp, como Facebook e outras mídias que ele utilizou. E agora a gente também está nos apropriando também desse espaço, né? Essa live ela é um pouco desse rebatimento, né? De dizer que a gente sabe utilizar e sabe utilizar com uma ética outra que não essa que foi colocada aí de forma tão oportunista. E aí também dizer que o que faz o parlamentar temer, né, é o medo das massas e as massas na rua. E é importante que a gente volte a ocupar as ruas, porque a rua é nossa, a rua é o espaço público, a rua é o espaço de participação, de divertimento, do lúdico, mas também é o espaço político, né? E foi sempre na rua que a gente conseguiu alcançar, garantir e alavancar os nossos direitos. E aí a gente precisa também distinguir o que é direito de privilégio, né? A classe trabalhadora, infelizmente, não tem privilégios, né? Os poucos e parcos direitos que tem foram conquistados a duras penas, né? A sangue, a suor e a muita militância, né? Então é importante que a gente possa parar de
compreender, né, que os direitos, como, por exemplo, ao FGTS, a uma aposentadoria, tenha sido nos dado, né, porque a contribuição ela é mensal, ela é retirada dos nossos salários, né, a gente paga imposto de renda, a gente paga FGTS, né, uma grande maioria da classe trabalhadora, e aqueles que não pagam isso de forma direta, paga isso de forma indireta, sobretudo através dos impostos aí das mercadorias que são circuladas. Então, não é um privilégio, é um direito da classe trabalhadora, assim como é um direito da classe trabalhadora livre associamento em sindicatos e a manutenção do sindicato com formas de financiamento consignados, né? Se os boletos elas são uma possibilidade, que os sindicatos tenham autonomia e liberdade de fazerem essa opção, mas que não seja uma obrigação dirigida por uma medida extremamente autoritária e monocrática, né? Assim como Camila, quero reforçar que amanhã é o dia de luta, é o dia de estarmos na rua, de reivindicar aí melhores condições de vida, de trabalho, sobretudo o direito de aposentar, né? Imaginem vocês aí, daqui 30 anos, 40 anos, não tendo as mesmas capacidades físicas, intelectuais e motoras, e não recebendo aí o mínimo que lhes são de direito em termos de aposentadoria. Aqui em Brasília acontece o ato às 17 horas, na Praça Zumbi de Palmares. Quem estiver por aqui, que possa participar, né? Então, quero agradecer aos companheiros que estão aqui hoje, né? E que a gente tem construído essa frente unitária, agradecer aos jornalistas também que estão aqui conosco, né? E a vocês que têm se disposto também a nos escutar e a dialogar conosco, né? Eu ainda sou bem recente, embora seja da década de 80, eu não domino as mídias, não sei nem o que significava uma live, passei o dia inteiro tentando entender como é que era isso, né? Pedindo auxílio, inclusive, para o rapaz da parte da informática aqui do antes me ajudar a colocar de novo um acessório no celular de despertador, porque nem isso eu sei colocar, né? Então, assim, sou uma pessoa bem ultrapassada assim, em tecnologias, mas também estou disposta, enquanto classe trabalhadora, a reaprender. Seguimos juntos na luta e venceremos. Bom, nas considerações finais, começando pelo dia 22, eu acredito que o dia 22 vai ser uma sinalização para o governo Bolsonaro que nós não estamos apáticos aos seus ataques. Acho que é fundamental colocar isso, porque a exemplo do que as mulheres fizeram no ano passado, com ele não, a exemplo do que as mulheres fizeram iniciando esse ano, com 8 de março, né? Agora é a vez das centrais. Com 14 de março também. Agora é a vez das centrais e as entidades nacionais e todas as entidades do movimento sindical e do movimento social fazer o seu processo de retomada das lutas. Né? Mostrar para o Bolsonaro que se ele vai tentar aprovar, não vai ser com a nossa apatia. Então, primeiro fazer de novo esse chamado a todos os companheiros para estar presente no dia 22 nas ruas, em todos os estados do país. Né? Nós estamos aqui em Brasília, mas em todos os estados a gente poder estar acompanhando isso e estar dizendo mais uma vez não ao Bolsonaro. E dizer que acho que essa live cumpre um papel da gente desmistificar um pouco essa visão que esse governo tem tentado passar de que os trabalhadores do serviço público são privilegiados, de que os sindicalistas são privilegiados, de que o sindicato não serve mais para esse processo moderno de trabalho que está sendo colocado. Então, nós estamos mostrando aqui que é fundamental primeiro a gente retomar esse conceito de coletividade. Acho que esse conceito de coletividade entre os trabalhadores, entre a classe trabalhadora, nós estamos discutindo aqui a disputa de classe, de um projeto de um governo que tenta retirar cada vez mais os nossos direitos, né, e tenta fechar o regime. Eu ainda não sou daqueles que acham que nós já estamos num clima de fascismo, mas acho que o regime está se fechando dentro desse processo, desse governo, e que está caminhando, evidentemente, para esse modelo. E nós precisamos responder que existem outros modelos pelo mundo que a gente pode copiar, que a gente pode criar aqui no Brasil. Então, esse processo de enfrentamento é fundamental. E o sindicato moderno tem que estar atento a isso. Não pode estar fechado também nos seus muros, né? Não pode estar fechado nas suas pautas específicas, não pode estar fechado na questão mais fisiológica. Ele tem que dialogar também para além dos trabalhadores, para além dos seus filiados, para além dos seus associados,
dialogando com outros segmentos. Então, acho que é fundamental a gente também passar essa mensagem aos companheiros. Precisamos fortalecer essa ferramenta, precisamos dialogar com aqueles que são próximos à nossa luta e que defendem as mesmas bandeiras. Da mesma forma que nós precisamos dialogar com aqueles que se utilizam do serviço público da educação pública do país. É óbvio que os trabalhadores da educação pública do país têm que defender a educação pública e o serviço público, mas os usuários do serviço público têm que ser os primeiros a estarem na linha de frente com a gente defendendo o serviço público. É uma mudança de modelo, né, como já foi dito aqui pela Camila, né, uma mudança de paradigma desse governo com relação à educação e com relação ao serviço público, até porque é o ataque ao Estado, é o desmonte do Estado. E nós precisamos, mais do que nunca, dizer que é fundamental ter um Estado que atenda às necessidades de uma camada da sociedade desse país que é esquecida pelos governos anteriores e fundamentalmente por esse governo, que quer transformar tudo em capital, que quer entregar a saúde, a educação e todos os setores públicos do país para o capital, para o mercado, para os bancos, como é a proposta da reforma da Previdência. Então, agradecer, né, antes pelo espaço aqui, pela atividade que a gente fez, mas dizer que a gente tem buscado a unidade desses segmentos e de todo o serviço público do país. Nós queremos responder ao Bolsonaro com a unidade da classe trabalhadora. Dizer que nós não vamos, de fato, deixar ninguém para trás, ninguém larga a mão de ninguém para fazer esse processo de enfrentamento aos ataques desse governo, que com certeza não para com as primeiras reformas aqui apresentadas. Por que pareça, nós estamos em pouco mais de 3 meses de governo, parece que já tem mais de 2 anos de governo. Então, nesse primeiro 3 meses, nós estamos com muita disposição de enfrentamento. Nós da Fazubra, eu acho que todos os companheiros das demais entidades aqui que compõem o FONASEF, que compõem esse espaço da educação pública superior e federal. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos juntos na luta. A gente se reencontra nas ruas amanhã. Dia 22. Oi, dá para ir no banheiro.